Olá, bem-vindo ao canal Foco CEO novamente. Esse vídeo vai falar sobre delegação profissional. Esse é um dos temas das 12 dicas que eu usei no primeiro vídeo desse canal. E a ideia é a gente discutir um pouquinho mais sobre isso, fazer uma reflexão sobre como a delegação é importante e quais são os passos que a gente pode se utilizar para colocar um roteiro nesse trabalho de fazer com que a gente tenha pessoas capazes de serem os delegados da empresa e tocar o negócio adiante com o mínimo de interferência para que o trabalho seja mais fluido. É lógico que tudo dentro das suas situações particulares. Mas vamos lá, a gente está aqui num ambiente tranquilo. Estou me utilizando disso para fazer essa reflexão aqui, usando essa imagem aqui maravilhosa. Mas vamos lá. Primeiro a gente pergunta por que a gente precisa delegar, né? A gente precisa delegar as tarefas e as ações e dar as responsabilidades sobre isso, porque as empresas, elas têm muitas tarefas, né? E tem muitas coisas acontecendo dentro dos padrões e fora dos padrões. Então é preciso que você tenha pessoas capazes de serem profissionais suficientes para saberem tomar as decisões nos momentos que estão fora dessa curva que a gente chama de normalidade, mas também para que elas possam ter a agilidade para fazer com que as tarefas normais aconteçam com rapidez, né? Então delegar é fundamental hoje em dia, porque eu tenho percebido que nas empresas médias e nas pequenas, principalmente, em que tem poucas pessoas também, mas ainda assim é possível ser feito um processo de delegação, a gente vê que existe uma falta dessa média gerência. Então, na verdade, só tem um nível e todo mundo está abaixo desse nível, né? Com poucas exceções, com um caso ou outro ali, mas a gente vê que isso limita bastante o desenvolvimento da empresa, porque o limite está na pessoa que é aquela que manda em tudo. Isso é complicado no dia a dia, mas é complicado muito mais na evolução dos tempos, porque se a empresa não tem um crescimento contínuo, não tem uma capacidade de expansão, e essa capacidade de expansão precisa ser feita com amplo espectro de pessoas decidindo e trabalhando, se você não tem isso, teus limites ficam muito maiores e aí a coisa complica ou vai ficar num estágio menor daquilo que poderia ser o estágio dessa empresa. Mas vamos lá, vamos tentar definir aqui um pouco de processo para que a gente possa refletir como fazer um trabalho de criar um processo interno de delegação, tá? É lógico, nem todos esses processos que eu vou falar aqui são necessários, mas todos os conceitos dele têm que estar em algum lugar. Mas para definir um certo processo, a gente vai falar aqui um pouco mais de tranquilidade, cada um deles. Então vamos lá, primeiro item é definir as áreas, né? O ideal é que a gente comece por algum lugar. Se você não tem esse nível de delegação profissional bem claro, as empresas grandes têm isso normalmente, você precisa começar. Ou mesmo que você tenha uma ou outra pessoa com capacidade de delegação e que já esteja acontecendo, isso também não faz parte de um processo de você aculturar a empresa nesse sentido. Então a ideia é que você comece por alguma área específica. E aí, lógico, defina essa área ou essas áreas, dependendo do tamanho da empresa, né, ou dos problemas que estão acontecendo com mais ênfase. Então você pode pegar, claro, lógico, mais de uma, mas a ideia é você começar, às vezes pequeno, até para aprender o processo, se aculturando nesse processo também e poder dar sequência nele. Então definimos as áreas, ou a área em específico, aí vamos definir as pessoas. Lógico, você precisa escolher as pessoas que vão ser alvos desse processo de delegação, porque precisa pensar na pessoa no seu amplo aspecto, precisa discutir um pouco esse perfil dessa pessoa e quem é, e aquilo que você quer dela, e aquilo que você vê de capacidade nela no tempo, seja pelo que já vem acontecendo há anos, ou aquele que você contratou e que você já vem com esse espírito de ter uma pessoa profissional já com capacidades de tocar a parte do negócio ou áreas específicas com mais capacidade de decisão.
Então, definimos as áreas, as pessoas. O segundo ponto vai ser aquilo que é quem terá essa delegação, né? As pessoas ali que vão ter essa delegação, ela precisa ser feita por inclusão ou por exclusão. O que eu quero dizer com isso? É que às vezes você tem ali numa área, você escolhe ali uma ou duas pessoas que têm essa capacidade. Aí você precisa escolher dessas que estão lá, quem realmente vai ter a delegação nesse momento ou naquela situação particular. Porque precisa ver, porque as pessoas estão ali trabalhando junto, então quando você começa a fazer um trabalho com uma, claro, isso de uma certa forma influencia os demais que estão ali, precisa ser uma coisa bem pensada. Então, a gente tem que pensar quem que vai incluir nesse processo e quem que vai excluir e como que essa exclusão, principalmente, vai acontecer. Como que você vai tocar esse negócio no dia a dia para que as pessoas também não se sintam ofendidas, destruídas no seu currículo e tudo mais que a gente sabe que acontece no dia a dia. Um outro ponto é a gente começar, ao definir a pessoa que vai ser o alvo dessa delegação, e é importante que tenha só um dentro de cada área, para a gente começar a fazer um trabalho de hierarquia, a gente precisa analisar qual é o perfil pessoal e profissional dessa pessoa. Porque existem essas duas coisas, embora é a mesma pessoa, e ela não seja separada do que é o pessoal e do profissional, mas a gente sabe que as características pessoais e as expertise ou habilidades profissionais, elas precisam estar de acordo com aquilo que você vem buscando. E aquilo que não tiver dentro do currículo pessoal, né, do perfil pessoal e do perfil profissional, precisa ser trabalhado de alguma forma. Precisa se dar condições, né, para que essa pessoa cresça pessoalmente e cresça profissionalmente dentro daquilo que é necessário se tocar no negócio. Bom, definida essa parte, que também não é tão fácil assim, a gente pode achar que é só chegar lá e decidir, não é, tem que parar, refletir. A gente vai discutir um pouquinho de como definir as funções e tirar os limites. Porque a pessoa precisa saber o que são as funções dela, essa pessoa tem que estar realmente claro daquilo que ela tem que fazer, quais são as suas tarefas, o seu job description famoso e tudo mais que a gente pode usar de termos aí, ou seja, ela precisa estar muito clara do que ela pode fazer, como é a relação dela com as outras pessoas, o que vai se tirar de limites, porque claramente todas as pessoas têm limites dentro da empresa, mas quando você começa a delegar, você precisa tirar alguns limites e precisa dizer, olha, esse limite aqui todo mundo tem e você tinha, mas agora você não vai ter mais porque a gente está trabalhando o teu perfil profissional para se evoluir nesse sentido de ser capaz de tomar decisões e de fazer as coisas acontecerem mais rapidamente. Não só tomar decisão, né? A delegação não é só para tomar decisão, é também para que a pessoa contribua, né, com o planejamento e com a evolução da empresa, trazendo outros negócios, fazendo coisas que não são feitas hoje, trabalhando um pouco mais essa evolução do negócio, tá? O quinto item que a gente poderia definir como um processo, né? Depois a gente, no final desse vídeo, vai ter lá esses itens escritos na parte de baixo, tá bom? Então vamos lá. Quais são os objetivos que vão ser discutidos em conjunto? Porque precisa sentar e conversar, né? A delegação ela precisa muita conversa, não em tempo, mas em substância, né? Então sentar e fazer com que a pessoa comece a entender quais são os objetivos dela nesse processo, quais são os objetivos que a empresa está buscando inserindo ela nesse processo, e precisa ser uma discussão em conjunto, precisa ser aquela conversa mesmo de como as coisas devem acontecer, com todo mundo sabendo as regras do jogo e como que o jogo se joga, né? E para isso a gente tem que ter, ao longo desse processo, as metas mais claras, porque você está dando recurso, você está dando o que a gente chama de empowerment também, né? Você está dando fortalecimento para ela dentro da equipe, mas isso tem que ter metas claras. Quais são os objetivos aí e essas metas, e como essas metas no tempo vão ser alcançadas, né? Precisa determinar um pouco essa característica de quais metas você gostaria de atingir com essa situação, né? E é lógico, a gente precisa também definir quais são os níveis de autonomia, né? A gente falou de tirar limite é uma coisa, limites são aqueles limites de ações mesmo, coisa específica,
né? A outra coisa são níveis de autonomia, até onde você pode realmente decidir sem consultar, ou quando decidir alguma coisa, quais são os níveis de consulta que você tem que fazer. Então, o nível de autonomia financeiro vai até uma parte, por exemplo, mas o nível financeiro de uma outra parte precisa ter o acordo da gerente financeira, por exemplo, ou da gerente e do diretor-geral, ou criar níveis aí, né, de que são necessários para isso ficar bem feito. A outra parte são os cuidados e estímulos. O cuidado é porque as coisas precisam ter, né, alguma olhar na evolução aí, porque às vezes o negócio está funcionando bem ou está funcionando mal e a gente não percebe por algum motivo. Então tem que ter um certo cuidado e, lógico, dar algum estímulo aos momentos em que as coisas estão indo bem. O estímulo tem várias maneiras, não é se dá dinheiro ou se dá um cargo na carteira, não, é coisa que realmente faça a diferença para a pessoa pessoalmente, que ela se sinta estimulada, né? Às vezes são coisas, às vezes é sair para almoçar, né, que é um certo reconhecimento, coisas assim, a gente precisa ser criativo nesse ponto, né? Então a gente vai criando dentro desse processo também algumas ações pontuais. O que são ações pontuais? São ações que você vai criando para que a gente vá determinando os novos passos. Então você define lá, olha, agora a gente vai fazer isso daqui, você vai começar a coordenar esse nível de informação na empresa, né? E você vai ser, e a tua meta vai ser informar as pessoas para que eles entendam aquilo que está acontecendo, sei lá, N situações, ações pontuais, define lá uma ação que não esteja dentro do dia a dia da pessoa e nem da empresa, algo que você queira que aconteça, né? Então você começa a estimular ela a também refletir quais são as coisas que ela poderia fazer, para que ela possa trazer isso para dentro da discussão, né? Analise também a frequência, né, que essas coisas vão acontecer. Não pode ser uma coisa que impacte totalmente no dia a dia da pessoa, em que ela não consiga trabalhar. Então precisa ter, né, um nível de frequência para que também a coisa aconteça. Senão a gente começa a botar um monte de coisa e não funciona, né? Então é complicado as empresas quando a gente tenta fazer alguma coisa e a gente, na verdade, não verifica, né, os step by step o que está acontecendo, né? A gente acaba penando na parte do acompanhamento, né? Então a frequência precisa ser até discutida com a própria pessoa, né? Ah, como que tá as coisas? Estamos fazendo assim, já fez aquilo lá, você levou quanto tempo fazer? Ah, isso é mais complicado, sabe? Não, ah, isso precisava dar apoio da outra área, mas a outra área não está me apoiando, sabe? Esse tipo de situação, né? E o reconhecimento da pessoa que está sendo delegada em processos precisa ser reconhecido não só com ela, como participante de um processo específico, especial, né? Ela precisa ser vista de uma forma diferenciada, mas também junto aos outros, né? Quer dizer, aquele que está fazendo a delegação também precisa trabalhar as outras equipes para que eles percebam que a pessoa tem ali um empowerment da direção, né? E que a pessoa seja reconhecida nesse processo para que os outros também possam contribuir ou aparecer aquilo que está escondido aí nas vaidades de todo mundo, né? Então, faz-se uma avaliação, faz outra avaliação depois de um certo tempo, um trabalho de feedback, né, de saber como estão as coisas, pontualmente numa discussão limitada, fora de contexto, com alguém das outras áreas, naquela que a gente estimula numa pergunta ou numa conversa para ver o que os outros estão percebendo. Isso é importante, o feedback pelos outros, né? Não de uma forma direta, porque nesse caso eu acho que forma direta não é tão bom, é mais indireto mesmo, para que a gente possa ter a verdade aparecendo ali, né? A aproximação gerencial é uma coisa que eu acho que precisa ser bem trabalhada, porque quando você está dando força para alguém, ela precisa ser vista com você em contextos diferentes, né? Para que as pessoas percebam a situação. Às vezes, sabe, uma mão no ombro, uma coisa que
mostre claramente que existe um contato ali. Não precisa ser uma coisa pessoal no total, né? Mas pode, eventualmente, em alguns casos, levar para almoçar, quando faz um reconhecimento, e isso também já serve como uma aproximação gerencial, né? E lógico, passou todos esses processos, as coisas estão acontecendo, começa a vir aquilo que é o bônus aí da conversa, tanto para a empresa, que já começa a ter seus resultados, mas para a pessoa também. E aí a gente pode fazer propostas de treinamentos pagos pela empresa de alguma forma. Hoje em dia tem muito treinamento que é um pouco mais barato, se utilizando a internet. Tem N situações que a gente pode usar para contribuir para que a pessoa comece a ter habilidades diferenciadas também e comece a ter capacidades melhores. Tem coisas até que pode sair fora do contexto normal, né? Então, se você quer, às vezes isso já foi usado muitas vezes, e sai completamente fora do contexto, para pessoas que têm uma área muito intensa, muito estressante, às vezes um curso de meditação transcendental, por exemplo, que é um curso que não é tão barato, mas ele compensa na evolução até profissional. Quem não conhece a meditação transcendental, procure saber. A gente vai falar sobre isso em outro vídeo. Isso ajuda a pessoa a ter calma e foco para se desenvolver melhor na empresa. Então, aí a gente começa a pensar na evolução da carreira, a gente começa, junto com a pessoa, a construir a evolução dela dentro da empresa. Então, isso significa delegação profissional, que eu falei muito rapidamente no primeiro vídeo, mas é uma coisa um pouco mais ampla. Só para dar a sequência, e talvez não entrar em muito detalhe agora, para não ser um vídeo tão longo também, é a gente começar depois do processo com uma pessoa, com uma área e tudo mais, você vai começando a incluir os demais que são interessantes também participarem desse processo, para criar aí um nível de, vamos chamar assim, delegados, né? Entre aspas, né? As pessoas que são as responsáveis, a média gerência que eu tanto falo, que as empresas precisam pensar em ter para realmente ser capaz de ser bem efetiva e ter condições de crescer nos momentos que precisa crescer e ser ágil nos momentos em que tem problemas também, né? Aí faz um grupo gerencial, você começa a criar um contexto mais amplo, as pessoas começam a entender aonde você tá querendo chegar, o que você busca. E aí a gente, lógico, começa a criar, depois de ter alguns grupos delegados, vamos chamar assim, você começa a criar algumas coisas que são as que a gente chama de reuniões surpresas, né? Aquela reunião que o diretor ou o gerente chama para o dia seguinte, no começo do horário, ou você começa a dizer, olha, amanhã a gente vai fazer um processo assim, e bota todo mundo numa sala e você começa a fazer a inclusão de todos eles trabalhando em conjunto numa coisa que não estava prevista, para até ver esse nível de interação entre eles e tudo mais que merece atenção. Quando tudo isso está bem estruturado, aí você já começa a fazer a inclusão de tarefas, né? Significa a gente colocar para essa equipe trabalhar as melhorias todas que você se planejou fazer há muito tempo atrás e não teve tempo de fazer sozinho ou não conseguiu fazer com as equipes anteriores. Agora é a hora de você colocar essa turma para trabalhar em conjunto, até para você verificar se esse aprendizado todo aí aconteceu bem e também fortalecer esse aprendizado desse trabalho em conjunto, né? É lógico que você pode usar bastante essa ferramenta, né, que são essas pessoas trabalhando em conjunto, para você ter um trabalho diferenciado nos teus novos projetos. Então, o que é os novos projetos? Aqui você pode pensar no que quiser. Você pode dizer assim, olha, eu quero começar a exportar, eu quero começar a trazer novos projetos de melhoria de qualidade, eu posso começar a buscar outro nicho de cliente, eu posso buscar parceiro, eu posso refazer processos internos de fabricação, tudo isso é possível, né? Trazer novas ferramentas ou estudar ferramentas de acompanhamento de negócio, muito é possível ser feito pensando fora da caixinha, né? E usando todos os recursos possíveis hoje que o universo digital também nos traz, né? E claro, algum planejamento para o ano seguinte, por exemplo, né?
É lógico que a gente tem que, quando fala em planejamento, tem que se cuidar para que as estratégias que o diretor-geral tem sejam colocadas antecipadamente para que a equipe possa revisitar isso e utilizar aí com esses nortes, né, com esses objetivos, para que ela possa ali trabalhar aquilo que vão ser as metas do ano que vem, para que a gente tenha realmente a busca de resultados melhores com essa equipe toda trabalhando. Essa é a ideia de forma geral. Obrigado por estarem juntos novamente nesse vídeo. A ideia é que esse vídeo e todos os outros que esse canal está fazendo seja possível ser levado para muita gente. Então eu peço que coloque o like ali, se gostou realmente do canal, inscreva-se de preferência para que esse canal tenha visibilidade na internet, ou seja, as pessoas possam enxergar, senão realmente o Google não deixa aparecer. E também, se quiserem que alguém veja esses vídeos, indique, né? Porque tem muita gente aí precisando dessas reflexões que a gente está fazendo aqui, para que a gente possa fazer do Brasil um país que já é de empreendedores, mas de empreendedores com mais sucesso ainda, porque a gente, quando pensa sobre o negócio, quando a gente faz reflexões, quando a gente traz mais gente para dentro do processo, as coisas tendem a ser mais fáceis, tá bom? Bem-vindo, obrigado e até a próxima.